Olá, sexto ano! Chegou a hora de língua portuguesa. Vamos revisar as suas questões? Pegue seu livro e nós vamos começar. Eu sou a professora Elisana, lembra de mim? A gente vai começar corrigindo o seu capítulo 6. O capítulo 6 fala principalmente de poemas. Então, em muitas das questões hoje, eu vou apenas fazer um comentário e a resposta vai ser sua pelo que você compreendeu e o que você vai criar. Página 51 até a página 54. Começando a questão 1, diz assim: no poema Passa Passarinho, as palavras estão soltas, fora do lugar, ou seja, quebram a linearidade, a escrita de direita para esquerda, de cima para baixo, que a gente está acostumado. O que mais chama a sua atenção no poema Passarinho? A resposta aqui é sua. O que te chamou mais atenção? Foi o jeito como estão escritas as palavras? Foi o significado das palavras? O que chama a sua atenção? Que desafio esse texto propõe ao leitor? Como que resolve esse desafio? Aqui o desafio é ser sempre um texto único, porque você pode começar lendo 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Você monta o seu poema. Então o desafio é monte você o seu poema, o poema que você quiser, com as palavras, o ritmo que você achar que encaixa, né? O gráfico aqui, que você acha que fica bonito, e você monta o seu próprio poema. Então esse é o desafio para o leitor. A questão 2. O que sugere a mancha gráfica do poema, ou seja, a distribuição das palavras do poema Passa Passarinho no papel? Quando eu olho para o poema no papel, o que me lembra, né, usando a imaginação e vendo a figura que tem ali do lado, no começo do capítulo 6, me lembra, né, é possível ver uma revoada de pássaros, né? Pode ser andorinha, garça, gaivota, estorninho, sei lá que pássaro que é, mas os pássaros voando em formação. Agora, a questão 3 pede para criar binômios fantásticos. Então, uma das palavras tem que ser passarinho. Então, escolha passarinho e uma outra palavra que não tem nada a ver com passarinho, mas que eu vou tentar fazer ela funcionar. Eu vou te dar um exemplo, você vai criar os seus. Um exemplo seria juntar, por exemplo, passarinho com gaveta. O que seria um binômio? Passarinhos na gaveta? Uma gaveta de passarinhos? Passarinhos sobre a gaveta? Uma gaveta com passarinhos? Então, tentar juntar passarinho e alguma outra palavra que você vai escolher e que não tem relação direta com passarinho normalmente. Agora, para as próximas questões, leia com atenção esses dois textos. Urgente, o que te lembra esta forma do poema? E agora este outro segundo texto, Cristo Redentor recebe iluminação especial para mobilizar carioca sobre acidente de trânsito. Dois textos, leia com atenção e volte aqui para as questões. Questão 4. O poema Urgente e a notícia sobre o monumento ao Cristo Redentor têm aspectos em comum. Quais aspectos que você percebeu? Então, com um pouquinho de atenção, a gente vê. Os dois têm o tema do Cristo Redentor, os dois noticiam um fato. Embora somente o texto 2 seja uma notícia, no texto 1, né, com algumas palavras como urgente, testemunho e suspeito, a gente lembra de uma notícia policial, né, uma notícia de um crime. Né? E a imagem do Cristo Redentor, que eu enxergo ali na forma do poema e na foto que está do lado na notícia. Questão 5, releia os textos e coloque um para o texto 1, dois para o texto 2, sobre a linguagem, vamos ver. Presença de verso e estrofe, 1. Presença de parágrafo, 2. Quebra da linearidade da escrita, 1. Predomínio da exploração dos sentidos das palavras, as palavras podem significar muitas coisas. 1. Predomínio do uso de palavras com sentido usual, comum e corriqueiro, sem buscar significado. 2. A questão 6 é outra que eu vou comentar e você vai fazer. O poeta Manuel Bandeira afirmou um dia: a poesia está em tudo, tanto nos amores quanto nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. O que o poeta quis dizer com essas palavras, né? Então, procura para você o que são coisas lógicas e o que são coisas disparatadas. O que é dentro do real, que é normal, digamos assim, e o que é disparatado fora do normal. Aqui cada um vai completar o seu quadro. Só para você te fazer pensar, para Manuel Bandeira, o que ele quis dizer nesse pedaço? Que em tudo ele enxergava poesia, né? Não tem um assunto único. Cada pessoa vai enxergar aquilo de um jeito, né? Pegando um exemplo bem próximo, né? Eu vou pegar, sei lá, eu peguei meu celular. Meu celular é uma coisa muito lógica, é normal, tá aqui na minha mão. Mas aí tem alguém que enxerga o celular como um mundo de possibilidades.
né? Uma coisa totalmente louca, que não faz sentido, tá tudo aqui dentro, como é que eu consigo me comunicar? Então, cada um vai ver as coisas do seu ponto de vista. Responda aí com vários exemplos. A questão 7, ainda sobre esse assunto, para você, poesia do poema urgente é uma coisa lógica ou disparatada? O que você acha? É uma notícia de um crime, no caso, o crime, né? O sumiço de uma gota de orvalho. Você acha que isso é lógico ou disparatado? Né? Não tem uma resposta certa. O que você acha? A questão 8. A utilização do espaço em branco da página sempre foi um desafio à imaginação dos poetas. Como colocar as palavras na página para que tenha a imagem que a gente quer. Esse desafio foi enfrentado principalmente por aqueles que querem produzir poesia para ser vista, para enxergar uma imagem, concretamente, além de lida ou ouvida. Explique a relação entre o título do poema e o conteúdo. Então, qual relação você encontra entre urgente e o que está sendo noticiado no poema? Questão 9. O poema urgente de Sérgio Caparelli é figurativo, ou seja, a sua distribuição gráfica na página resulta em uma figura, no caso, a imagem do Cristo Redentor, conhecido monumento da cidade do Rio de Janeiro. Releia agora o primeiro bloco do poema sem o formato, sem parecer ali a figura. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo no lar do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O que aconteceu quando a gente desmonta a figura formada pelos versos? Acontece que perde um pouco do sentido, né, que dado ao poema, pela distribuição dos versos e tal, para que a gente enxergue a figura. É apenas uma frase. Que outro formato os verbos iniciais podiam ter? E agora, desafio para você. Pega essas frases e tenta separar formando uma figura. Pense uma figura básica, um triângulo, um círculo. Disponha as palavras para enxergar a mancha gráfica como uma figura. Desafio. Questão 10. O poema faz o leitor tomar conhecimento de um crime. Que relação esse poema despertou em você? Que reação despertou em você, leitor, com a notícia do crime? Você ficou furioso? Você ficou triste? Você achou engraçado? Ficou curioso? Achou estranho? A sua reação qual foi? 11. O poema urgente lembra uma notícia policial. Observe a ordem da apresentação dos fatos, responde as perguntas que fazem parte do lead. Lembra quando a gente estudou notícia? O lead geralmente é o primeiro parágrafo e ele responde as perguntas principais. Quem, o que, quando, onde e como. Transforme este poema num lead, né? Pega todas as palavras do poema e cria um parágrafo respondendo. Então, pode ter vários jeitos. Eu tentei assim. Uma gota de orvalho. Quem? Caiu. O quê? Hoje às 8 horas. Quando? Do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Onde? A polícia não acredita em acidente e tem um suspeito para o crime, o Beto. Assim seria nosso poema em uma notícia. Questão 12. O poema diz: testemunha presenciou a queda horrível, ela se evaporou no caminho. Só para te explicar, essas barras são as que separam os versos do poema, as frases do poema, ok? Então a barra quer dizer aqui, vai para a próxima linha. O poema não revela quem é a testemunha do crime. Quem que vai será? Imagine, quem será que viu uma gota de orvalho às 8 horas da manhã no Cristo Redentor? Sei lá, podemos imaginar. Sei lá, um turista que estava ali, é um ponto turístico, todo mundo vai no Rio de Janeiro. Ou o passarinho? Ou o jardineiro? Quem você imagina que era a testemunha? Por que você acha que a identidade da testemunha não é revelada? Foi o jardineiro, foi o turista. Não tem um nome. Lembre que o poema é para te fazer imaginar. Ele deixa para você pensar. Questão 13. Releia mais um trecho do poema. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Reescreva esse bloco do poema se incluindo na história. Você vai entrar na história agora. Eu pensei em alguns, veja se combina com o seu. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos e eu choramos inconsoláveis. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Eu choro também. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Presenciei a queda horrível. Ela se evaporou no meio do caminho. Cuidado que aqui você se tornou testemunha.
Não consegui segurá-la entre meus dedos de pedra. Os meteorologistas, os poetas, os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou no meio do caminho. Ó, nessa última, você é o Cristo Redentor, entre os seus dedos de pedra. O mais importante de você pensar na sua frase, olha o enunciado, de forma que lhe pareça mais poética. Tem que ter um sentido de poesia na sua frase. Questão 14. Agora a questão 14 você vai ler um novo poema, Os Poemas. Diferente do Passa Passarinho e Urgente, o texto Os Poemas não é visual, não forma uma imagem. Mesmo assim, o poema faz o leitor visualizar imagens. Que imagens são essas? Utilize o espaço ao lado do poema para representar uma dessas imagens. Então, leia o poema e a imagem que vier à sua cabeça você tenta desenhar ali do lado. A questão 15, ele vai te desafiar. Pegue este poema da questão 14, Os Poemas, e tente distribuir as palavras para formar a imagem que o poema evoca. Tá? Então, ele fala ali de palavras que saem do livro voando como pássaros. Então, formar esta figura que quem olhe para a mancha gráfica enxergue o livro, os pássaros. É um desafio, sexto ano, você consegue. Questão 16. Vamos lá para a nossa imaginação. E use a imaginação para completar as frases a seguir, observando as metáforas iniciais. Se os poemas são pássaros, as palavras são o quê? São suas. Se um livro fechado é um alçapão, uma armadilha, suas folhas são... O que são as folhas do livro? Se uma árvore é o conhecimento, suas raízes são... Se ovo é vida, a casca do ovo é... Se vento é uma vassoura, cada folha seca é... Muita imaginação, hein, sexto ano? O texto dos poemas termina com reticências, 3 pontinhos. Confira. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O emprego das reticências no final do poema tem o objetivo de concluir a ideia ou de deixar espaço para o leitor concluir o poema com a imaginação dele deixar? Com certeza deixar espaço. Agora, reescreva esse trecho do poema mudando esse ponto, essa pontuação. Mas você tem que explicar, hein? Se você colocar um ponto final, qual é o sentido desta frase? E se você colocar uma interrogação? E se for uma exclamação, ou 2 ou 3 exclamações? Pense, como poderíamos terminar o final e o que mudaria se mudasse esse final? Questão 18, perdão. Em grupos, releia em voz alta o poema Além da Imaginação. Tem um novo poema para você ler. Leia com atenção primeiro. A. Os versos do poema apresentam rima ou são livres? Isto é, tem um padrão? Tem aquele finalzinho igual? Não, aqui são livres. Ao reler o poema, você deve ter percebido que ele tem um ritmo que decorre, ou seja, um ritmo que repete. Isso se deve a palavras longas? Não. Da repetição da estrutura tangente e não é que você imagina? Sim, isso ajuda. Da frase curta do verso tangente seguida de uma frase longa? Tangente, frase longa, tangente, frase longa. Com certeza isso dá um ritmo ao nosso poema. Agora sim. Questão 19. Leia as definições de verso e estrofe para responder às questões. Verso é cada linha do poema. E estrofe é um conjunto de versos. Quantos versos tem o poema Além da Imaginação e quantas estrofes compõem esse poema? Ele tem 23 versos e uma estrofe apenas. Na questão 20 diz, o título de um texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Explique o significado do título Além da Imaginação pelo contexto do meu poema. Então, se você leu com atenção, você vai perceber que o título está se referindo aqui ele está falando de uma realidade tão cruel, tão dura, tão desigual, tão fora do que eu posso sequer imaginar. Fora do que eu imagino possível. Por isso o título é Além da Imaginação. Daqui para frente, é com você. Questão 21. Acrescente algo mais que você colocaria em Além da Imaginação. Coisas que você acha muito fora do normal. Tangente,
e não é, é com você. Leia os 22, 23 e 24 e tente desenhar uma imagem do que você viu lendo o texto da Lei da Imaginação. Represente uma imagem este poema. Por último, no 24, você vai olhar o soneto do gato morto e procurar as figuras que você estudou. Então, o soneto é linear ou ele forma uma figura? Ele tem rima ou ele é rima livre? Ele tem metáforas? Uma palavra para outro significado? Né? Ele tem estrofes? Ele tem quantos versos? Procure no soneto tudo o que a gente estudou no capítulo 6. Para terminar, no positivo 1, tem uma questão para responder ali no volume 2, capítulo 6, poema. Uma característica do texto em prosa. Olha lá, prosa é o texto normal, como o da notícia que a gente viu agora há pouco. O texto em prosa usa versos? Não, isso é de poema. O texto em prosa usa rima? Não, isso é de poema. Organização e estrofes? Poema. Ser um texto contínuo? Agora é prosa. E organizado em parágrafos? Também é prosa. Certo? Fechamos a revisão dessa semana, sexto ano. Bons estudos, use sua criatividade, responda aos desafios. Tchau, até semana que vem.